Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Daniele Bracher e vou trazer para vocês operações com radicais, adição e subtração. Bom, acho que o mais importante da adição e subtração de radicais é saber, lembrar, estar atento para que eu só posso somar ou subtrair algebricamente termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Existem três casos para a adição e subtração de radicais. O primeiro caso diz que todos os radicais possuem o mesmo índice e o mesmo radicando, ou seja, são semelhantes. Nesse caso, efetuamos as adições e subtrações e mantemos o mesmo radical. Temos aqui, então, estou vendo que ficou sem o sinal negativo do PowerPoint. Aí eu já coloquei. Primeiro exemplo, nós temos raiz quadrada de 2 mais 2 raiz quadrada de 2 menos 5 raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2 é igual a... Então, eu vou colocar em evidência o raiz quadrada de 2, que está multiplicando todos aqui. E sempre que eu tenho só o radical e o radicando, é como se eu tivesse o número 1 na frente. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, eu nem preciso colocar. Mas, na hora da soma, é importante que eu coloque. Então, raiz quadrada de 2, trago 1 para cá. 2 raiz quadrada de 2 mais 2, menos 5 raiz quadrada de 2. Vou colocar aqui o menos 5, menos raiz quadrada de 2, menos 1. Então, vou somar esses números aqui. 1 mais 2 dá 3. Menos 5 vai me resultar em menos 2. Menos 2 mais menos 1 vai me resultar em menos 3 raiz de 2. O outro exemplo, então, é 5 raiz cúbica de 3 mais 2 raiz cúbica de 3 menos 7 raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3. Então, novamente, para facilitar, vou colocar os termos em evidência. Aliás, o radical, né, em evidência, tá aqui, raiz cúbica de 3, que multiplica o 5 mais o 2 menos o 7 mais o 1. 5 mais 2 dá mais 7. Mais 7 menos 7 se anulam. Então, vai sobrar um mais 1. Então, minha resposta vai ser 1 raiz cúbica de 3. Como 1 é o elemento neutro na multiplicação, não preciso colocar. Meu resultado vai dar raiz cúbica de 3. Bom, o segundo caso é que existem radicais semelhantes, mas eles estão disfarçados. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que fatorar o número para ver se ele é semelhante ou não. Então, aqui nós temos o exemplo. 5 raiz de 3, raiz quadrada de 3, mais raiz quadrada de 27, menos raiz quadrada de 243. Eu não sei se o raiz quadrada de 3 é semelhante ao raiz quadrada de 27 e ao raiz quadrada de 243. Então, eu vou fatorar esses dois números. Então, fatorando 27, eu vou achar raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. O 3 ao quadrado tem expoente 2, o índice é 2, então ele pula para fora da raiz. Então, o mais raiz quadrada de 27 vai ficar mais 3 raiz quadrada de 3. Ó, já são semelhantes aqui.
Então, eu vou fazer a fatoração do 243. Vou agrupar de 2 a 2. Então, eu vou achar 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Isso daqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Como o expoente é igual ao índice, esse 3 vai pular para fora da raiz, que é o mesmo caso desse 3 aqui, também pula fora da raiz. Então, nós vamos ter aqui 3 vezes 3 vezes raiz de 3, que fazendo o cálculo dará 9 raiz de 3. O sinal negativo que tinha aqui vem junto para cá. Então, colocando raiz quadrada de 3 em evidência, nós vamos ter 5 mais 3 menos 9. 5 mais 3 dá 8. Menos 9 vai dar menos 1. Como 1 é o fator neutro da multiplicação, não preciso colocar, vai ficar minha resposta menos raiz de 3. Temos ainda o terceiro caso, quando só alguns radicais são semelhantes. Nesse caso, deve-se efetuar as adições e subtrações dos semelhantes e apenas repetir os não semelhantes. Por exemplo, raiz de 5 menos 3 raiz de 5 mais raiz de 10 mais 3 raiz de 2 menos 4 raiz de 5. O raiz quadrada de 5 é semelhante. Ele aparece 3 vezes. Então, eu vou colocar o 5 em evidência. Fica 1 menos 3 menos 4 vezes raiz de 5 mais raiz de 10, que não é semelhante, eu só repito, mais 3 raiz de 2. Então, fazendo o cálculo, vai ficar menos 3, menos 4, menos 7, mais 1, menos 6. Então, aqui está, menos 6 raiz de 5, mais raiz de 10, mais 3 raiz quadrada de 2. Esse aqui é o meu resultado. Bom, aqui tem uma questão muito importante. A gente vê lá nas propriedades da potenciação que quando eu multiplico, tanto faz eu primeiro multiplicar e depois extrair a raiz, ou eu primeiro extrair a raiz e depois multiplicar. Mas é muito importante saber que na soma e subtração eu não posso fazer isso. A raiz quadrada de 3 mais a raiz quadrada de 2 é diferente da raiz quadrada de 5. Assim como 2 mais raiz de 5 é diferente de 2 raiz de 5. Sempre que eu tenho o 2 e o radical, aliás, um número e o radical, e aqui não tem sinal de operação nenhuma, quer dizer que eu estou multiplicando. Aqui, ó, temos raiz quadrada de 24 mais 25. Eu não posso simplesmente extrair a raiz do 25 e fazer 5 mais raiz quadrada de 24. Não, eu primeiro somo e depois eu extraio a raiz. Então, ficaria raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Então tá, gente. Bons estudos e até a próxima.